artista plástico César Lugão expôs suas obras no Espaço de Arte Zélia Arbex. E junto com ele tem a exposição Vida e Corte de Tiago Fernandes. Exposição Vida e Corte, de Tiago Fernandes. E para Tiago, a arte é apenas um hobby e a especialidade dele é a arte chinesa. Tiago, como que foi pensar esse tema Vida e Corte? Por que esse conceito? O conceito ele parte mesmo parafraseando, né, fazendo um paralelo com vida e morte, né? Quando eu corto uma determinada imagem, é como se eu extraísse a cor dela, eu deixo só as bordas, é como se eu matasse ela. Mas aí surge uma nova imagem, surge uma nova estrutura. Então, assim, também é na brincadeira como se a morte não fosse o fim, né? Então, vida e corte é uma brincadeira com a jogada da palavra. Igual, a arte para você é um hobby. O que você faz quando você não está criando? Eu sou coordenador de tecnologia no Instituto Federal e a minha profissão sempre foi essa. Eu já trabalho há 12 anos com a área de tecnologia e a arte também vem encaminhando junto comigo, música e artes plásticas há um tempo. E como conceituar os dois? O tempo? Pois é, a arte requer bastante tempo e a tecnologia também muito do meu tempo. Então, assim, eu vou tentando equilibrar, a arte para mim é como se fosse uma terapia e eu tento equilibrar nos horários vagos que eu tenho ali só para mim, sentar e vou conciliando conforme a possibilidade, né? Só da gente olhar, a gente percebe que o principal é a paciência, né, Tiago? Bastante paciência. Paciência e, de forma secundária, precisão. E qual foi o mais difícil, mais complicado? Qual quadro você achou? Olha, tem quadros que são bem complexos, eles levam de 45 a 50 horas. Esse é um exemplo de um quadro bem complexo, que ele levou aí um bom tempo, que dá ideia até o conceito do desenho, até os acertos do corte, ele leva um bom tempo de finalização. Ao visualizar as imagens de Tiago Fernandes, de longe você pensa que são pinturas, mas se você olhar bem de pertinho, são imagens em cortes. Tiago, como que funciona isso? Bem, vem o princípio da ideia, que o princípio é um princípio comum de desenhar algo, e aí a partir do desenho eu começo a ver as possibilidades de efetuar o corte neste desenho. E aí sofrem as adaptações para ter certas estruturas de ligação que eu não posso cortar ou eu devo cortar. E daí a partir daquela ideia inicial de um desenho, eu começo a realizar um corte e a imagem fica vazada. Qual é os instrumentos usados ou instrumento? Como que é? Eu utilizo basicamente um bisturi, né, as folhas de diversas gramaturas e uma base de corte para não perder o corte da lâmina e não estragar também nenhum mobiliário, alguma coisa assim. E na escolha do fundo das imagens, as cores, como que você detecta isso? Sim, a escolha dos fundos é mais uma brincadeira de contrastes, para tentar exaltar, o fundo tem que tentar exaltar um pouco a cor que está no primeiro plano. E aí vai da brincadeira, né? Vai testando e daí vai saindo a finalização de um quadro. Igual essa, na minha opinião, é muito interessante. Mostra essa aqui, Diogo. Como que foi pensar essa? Pois é, aí é uma brincadeira mesmo, é usar um fundo para ressaltar mais ainda a estrutura da imagem, que é um tigre, né? Eu usei um fundo com uma textura de tigre. Apesar da arte ser chinesa, o Tiago coloca um toque totalmente brasileiro, como é essa imagem do cotidiano. Tiago, como foi fazer essa? O início desse conceito aí foi a partir de tentar mostrar um pouco o retrato de meninos e um pouco do retrato do Brasil.
E aí eu trabalhei nesse conceito, é uma série de quadros que seguem essa levada aí, que é um pouco do Brasil e um pouco de infância e juventude. E do cotidiano da galera, né? Sim, com certeza. E tem até o Cristo ali, bem pequenininho. Tem um detalhezinho ali do Cristo para simbolizar um pouco do Rio. E um quadro que não podia ficar de fora é a marca registrada de Tiago Fernandes, que é a sua própria identidade.